17, a gente tem muita informação e sobre tudo que vem acontecendo no Cruzeiro desde ontem à noite, ao vivo, apurando, acompanhando toda a repercussão, o fim da era Fábio, da passagem do goleiro Fábio, que mais vestiu a camisa celeste, um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro. E ontem o Fábio, ele fez uma carta muito extensa e uma carta em tom forte no Instagram dele, de 2 páginas, falando sobre a não continuidade dele aqui no Cruzeiro, sobre o fim da passagem e a não renovação. Fez duras críticas aos gestores da equipe do Ronaldo, que ele só queria um contrato até o final de 2022 e que isso não foi possível, que ele aceitaria tudo que havia sido proposto na parte financeira, mas que o desejo era somente ter um contrato até o final de 2022, foi o pronunciamento do Fábio. Depois, o Cruzeiro logo na sequência confirmou a não renovação e agora pela manhã o clube emitiu um comunicado, que eu vou trazer aqui no Rádio Esportes, abre aspas. O Cruzeiro esclarece à sua torcida pontos importantes sobre a não renovação do goleiro Fábio. É fundamental lembrarmos que o Cruzeiro tem um desafio imenso de reorganização que precisa ser planejada e executada considerando a sobrevivência da entidade. Nesse sentido, a reestruturação precisa ocorrer em diversos campos: financeiro, organizacional, administrativo e, claro, esportivo. Muitas decisões não são populares, mas precisam ser adotadas. O projeto esportivo que vem sendo implantado considera critérios técnicos e a constituição de um plano de longo prazo para a instituição. As decisões do Departamento de Futebol visam a construção de uma equipe competitiva, sustentável e que esteja à altura da grandeza do clube. Foi exatamente um projeto nessas condições que foi apresentado ao goleiro de 41 anos que o negou. A proposta respeitava também a imprescindível responsabilidade econômica da entidade. Necessário ressaltar que, ainda assim, sendo o Fábio o ídolo que é, um importante sacrifício econômico foi feito. Foi oferecido ao jogador um contrato que certamente extrapolava o razoável para um clube publicamente deficitário. Os termos desta proposta não foram aceitos pelo atleta e seu agente. O Cruzeiro, desde o início e com enorme respeito, deixou claro que a proposta respeitava sua relevância e admirável história de 18 anos do clube. Fundamental esclarecer que o desejo do Cruzeiro era de ampliação do vínculo, embora não pelo mesmo prazo desejado pelo atleta. A proposta era de que Fábio pudesse, em campo, ao longo do Campeonato Mineiro, se despedir da torcida como ele e a própria torcida merecem. Inclusive, o Cruzeiro segue aberto para que inúmeras homenagens extracampo aconteçam. Não é mais possível aceitar um perfil de administração que fez tantos clubes chegarem a um cenário de inviabilidade. O Cruzeiro tem clareza de que não há outra forma de manter a história de um dos maiores clubes de futebol do mundo que não seja com uma gestão responsável, com colaboradores e atletas que estejam plenamente alinhados a esse pensamento. Fecha aspas. Edu Panzi, o Fábio, ele não continua. Muita gente até falou, o Cruzeiro apagou a nota do site oficial. Não apagou a nota do site oficial. É uma decisão que está tomada e, como diz a nota ali, muitas decisões não são populares, mas precisam ser adotadas. O caminho é esse, é o fim da passagem do Fábio, com 976 jogos com a camisa do Cruzeiro, estava a 24 jogos de completar 1000 partidas. Agora, uma outra informação importante que a gente tem tentado buscar mais detalhes é que a dívida que o Cruzeiro tem com o Fábio e que veio lá de trás de salários repactuados, de salários que ficaram atrasados, enfim, é uma dívida muito alta realmente, muito alta, bem acima aí dos 2 dígitos. Ela passa dos 2 dígitos, ou seja, bem mais do que 10 milhões de reais. Então tá entre 10 e 20 milhões é a dívida que o Cruzeiro tem com o Fábio. E a ideia, renovando este contrato por
esse período até o final do Campeonato Mineiro, porque no momento a SAF ainda não assina nada. O CNPJ novo ainda não assina nada. Então essa dívida, hoje ela é do Cruzeiro, mas é da associação. E a partir do momento em que a dívida vai para a SAF, o contrato novo vai para a SAF, ele fatalmente vai carregar essa dívida. Então é um dos pontos importantes em todo este processo. O Fábio, ele entende toda a questão, mas também ele tem o direito, entre todas as coisas, em cima disso. E por isso ele disse na nota que entendia a situação do Cruzeiro. Mas são alguns pontos importantes que ainda precisam ser mais bem ajustados, esclarecidos em toda essa situação. Mas, repito, é uma informação que a Itatiaia apurou hoje, de que a dívida ainda não está com a SAF. E passando a ser uma dívida com a SAF, isso seria mais um compromisso importante para este novo CNPJ do Cruzeiro. Então, está definida esta situação. O Fábio não terá o contrato renovado e vamos aguardar agora os próximos passos. Ô Edu Panzi, bom dia. Ô Samuel, um abraço para você, bom dia quem se liga no Rádio Esportes. É o seguinte, primeiro deixar claro que a partir de hoje eu vou parar de me referir a time do Ronaldo, equipe do Ronaldo e a SAF. Agora, a partir de hoje eu me refiro a Cruzeiro. É o Cruzeiro. O Ronaldo comprou o Cruzeiro, então a partir de agora eu vou falar Cruzeiro, porque tá chato esse negócio também, de eu sentar aqui e falar o time do Ronaldo, o Cruzeiro, SAF, é o Cruzeiro, ponto. E o Cruzeiro tratou muito mal essa questão envolvendo o Fábio. É claro que o Cruzeiro tem o direito de optar por não contar mais com o goleiro. Eu imagino que realmente, em termos financeiros, seria complicado para o clube, até por conta dessa nova política, uma equipe tentando sanear o clube, enfim, entendo tudo isso. Eu acho que numa empresa as decisões precisam ser tomadas de maneira fria, sem paixão, e é assim que tem que ser feito mesmo. Só que, nesse caso, é um caso muito específico. Eu sei que o Ronaldo está com Covid, e eu não vou exigir que o Ronaldo dê entrevista nem que faça live, até porque uma live profissional, já falei aqui em outro momento, ela requer muita gente no ambiente para fazer essa live profissional. Não adianta o Ronaldo pegar um telefone celular dele, pôr num tripé e fazer uma live para 9 milhões de pessoas, para toda a imprensa repercutir. Enfim. Mas ele pode pegar o telefone e fazer uma ligação para um dos maiores ídolos da história do clube que ele comprou. Ele poderia ter comunicado, ele poderia ter dado uma palavra. Eu acho que colocar 2 funcionários que chegaram anteontem no clube para comunicar isso ao Fábio foi um desrespeito, foi uma maneira incorreta de se fazer a coisa. O Paulo André, que é um dos principais nomes dessa nova gestão, que está e estava no clube ontem e que jogou com o Fábio, conhece o Fábio pessoalmente, não ter sequer entrado na sala ou falado pessoalmente com o Ronaldo, também para mim foi um erro, um desrespeito. Mas ontem vocês não esperaram o clube se posicionar. O clube se posicionou ontem. A mesma rede social que cansou de fazer nota oficial para denegrir jornalista e outras pessoas, foi lá e publicou um videozinho que já estava pronto para mim há mais de um dia, porque não é fácil fazer um videozinho daquele, uma arte bonitinha, um textão. Aquilo foi feito em meia hora, em 1 hora não foi, aquilo já estava pronto. Então a decisão já estava tomada. E aí publicaram, ou seja, se publicaram no canal oficial do clube, o clube se posicionou. E se posicionou para mim de uma maneira incorreta também. Então, eu não estou aqui criticando o fato do Fábio continuar ou não. O Fábio não continuar no Cruzeiro é uma decisão e eu preciso respeitar essa decisão da atual gestão. É uma decisão do clube. A minha crítica é a forma com a qual foi tomada essa decisão e foi feita e comunicada ao Fábio, que para muitos é o maior jogador da história do clube, para mim é o maior goleiro e está entre os 3 maiores da história do Cruzeiro. Foi tudo muito mal feito. Um clube de futebol do tamanho do Cruzeiro, do Vasco, do Botafogo, por mais que eles tenham se transformado em empresa, é preciso se diferenciar. Ele não é um frigorífico, ele não é um supermercado, ele é um clube que ele está ali com
milhões e milhões de apaixonados, ele movimenta paixão. E o que fizeram com o Fábio, sinceramente, eu não retiro nenhuma vírgula do que eu coloquei na minha rede social, no @EduPanzi. Mesmo muitos dizendo, você não ouviu o Cruzeiro. Eu ouvi. O canal oficial do clube ontem se posicionou. E de uma forma, sinceramente, bizarra, na minha opinião. Para deixar claro, não estou criticando a continuidade ou não do Fábio, mas a forma como a situação foi levada pelo clube e, eu repito, pelo Cruzeiro. Eu parei de falar esse negócio de SAF, time do Ronaldo, é o Cruzeiro e é assim que tem que ser tratado. Faltou consideração, é isso? Não foi pouca, não. Não Faltou pouca. foi muita consideração. Exatamente. Muita consideração. Exatamente isso.